Tudo aquilo parecia muito confuso. De repente, todas as pessoas que tinham habilidades especiais começaram a lutar. Parecia que todo o terror tinha tomado conta da cidade inteira. Era uma pena. O guerreiro Kim sabia que no jogo, os pais de Kallen não resistiriam. Seriam devorados por um animal enorme na frente dela. Aquilo seria o ponto de virada. Kallen, abatida pelo luto, decidiria se tornar uma super-humana. No entanto, ele deveria fazer algo para impedir que ela sofresse uma tragédia tão cruel em sua vida. E as suas discípulas, Janette e Sorin, estavam satisfeitas em ver que o seu mestre estava dando tudo de si. Ele estava decidido a não deixar algo tão terrível acontecer na linha do tempo onde ele estava. Se dependesse dele, ninguém se feriria na frente dele. Ele gritou: "Venham para cima de mim, o resto de vocês! Sou um homem ocupado, vocês veem?" Naquele momento, o que ele estava fazendo era chamar para si todos os monstros e deixar o caminho livre para ele e suas discípulas conseguirem defender o máximo de pessoas possível. E é claro, ele chamaria reforços. Ele precisou ligar para o comandante, que ficou surpreso pela ligação do super-humano. Apesar de ser bom falar com ele, estava no meio de uma confusão grande e precisaria desligar, não poderia falar por enquanto. No entanto, o guerreiro priorizou, falou que aquela ligação era muito importante. Não tinha como não falar isso para ele naquele momento. O guerreiro Kim sabia que aquele ataque estava ocorrendo em toda a região daquela cidade, mas havia apenas um alvo real, e era o presidente, e ele estava em perigo. No entanto, o presidente achava que a Casa Azul estava segura. O guerreiro confirmou: a Casa Azul está segura, mas o presidente não está. Era óbvio para onde o presidente solteiro iria no dia da aniquilação divina. Ouvindo o guerreiro Kim falar daquela forma, o presidente confessou onde estava e avisou que mandaria o endereço mais rápido. O guerreiro Kim não era nenhum bobo. Sabia que o presidente estava escondido num prédio que pertencia à amante dele. Ele já havia chegado ao destino. Queria saber se poderia pousar no telhado. No entanto, não havia muito tempo nem para isso e nem para ficar perdendo com outras coisas. Em qualquer lugar onde o presidente se hospedasse, por mais breve que a estadia fosse, havia segurança rigorosa. Para burlar os procedimentos de segurança e entrar imediatamente, ele precisaria destruir aquele vidro feito sob medida. E ele faria isso com sua nova habilidade. Usando-a, ele simplesmente atravessou aquele vidro sob medida com o próprio corpo. Ele já era bem famosinho. Todo mundo conhecia o dono da espada do Tigre Negro. Assim que chegou, a primeira coisa que ele quis saber é se o presidente e sua acompanhante estavam bem. O homem logo apontou em uma direção. Disse para tomar cuidado, pois atrás dele existia alguém para tentar levar sua vida. A pessoa estava bastante determinada, mas não conseguiu pegar o guerreiro Kim. Ainda se precavido, até tentou, como várias outras pessoas no decorrer do tempo. Assim que ele olhou para trás, sabia. Aí está ele, o chefe final do episódio 1 do Terror na Cidade. Aquela coisa era a Imperatriz da Matança nível 7. Ela, assim como as outras pessoas, debochou dele. Dona da espada do Tigre Negro, hein? É uma grande aprendizagem. Olha só o que vou fazer com você. Vou te fatiar em pedaços e te pendurar no portão de Gangnam. Aquele vô-tigre vai adorar. Aquela pessoa possuía a espada japonesa Lâmina do Demônio Masamune. Era uma arma que infiltrava uma maldição aleatória garantida a cada golpe que era atingido no inimigo. Por isso, o guerreiro Kim estava segurando sua espada do Tigre Negro em uma mão e o martelo de Thor na outra. É claro, se precisasse ativar seu escudo, ele estava sempre no braço. A mulher queria saber o quanto ele tinha aprendido com aquele velho rabugento. Assim que ela desferiu o primeiro golpe, o guerreiro acionou seu escudo, bloqueando o máximo que pôde do ataque. Mesmo assim, sofreu severos danos. Ele pensou: tanto dano com apenas um ataque, mesmo depois de eu ter bloqueado? Como é possível? A inimiga achava que ele não tinha sido tão ruim assim, já que ele conseguiu meio que bloquear, porque se tivesse pego, seria fatal. Queria saber se ele aguentaria mais alguns daqueles golpes, pois ela iria desferir quantos fossem necessários. De uma coisa era certa, ele já tinha sido arremessado para diversas distâncias e locais, já estava cansado e achava que não conseguiria mais continuar. Ele sabia. Aquela mulher priorizava o ataque ao invés da defesa. Para ele sobreviver a mais um segundo sequer contra ela, teria que diminuir a distância e fazê-lo rápido. Apesar dele mesmo não ser o alvo principal, ele não teria a menor chance se apenas bloqueasse os ataques dela. Por isso, estava decidido, partiria para o ataque. Com isso, contava com um martelo de Thor.
Mesmo com toda a dedicação dele, a mulher apenas achava que ele estava sendo fofinho. Ah, mas que fofura o caramba! Ele estava mudando novamente suas características. E aquela bela mulher poderia esperar, ele iria agir com sagacidade. Revoltado, levantou o martelo de Thor, assim como o próprio Thor faria. Ele invocou alguns raios e trovões. Estava furioso. A mulher logo sentiu que aquele rato estava tramando algo potente. Ele tinha que pensar rápido. A única fraqueza da Imperatriz da Matança é o combate corpo a corpo extremo. Um movimento errado e eu morro, mas vamos tentar. E ele tentou. Enquanto isso, o presidente e sua acompanhante ficavam num canto, o único lugar que estava meio seguro, observando à distância o desenvolver daquela batalha. Ah, maldito seja! Por sua causa e por causa das habilidades da Imperatriz, eu não consegui causar nenhum dano. Ela simplesmente achava que ele não passava de um verme irritante. Já tinha decretado, aquele era o fim dele. Por isso, usou mais um de seus golpes. Ela agora poderia afirmar com toda certeza, ele era mais forte do que ela havia pensado. Até mesmo aguentou um ataque direto. Mesmo assim, queria saber quais eram as últimas palavras dele, pois o próximo ataque seria o último. De longe, o guerreiro deu a ordem para o carro mágico vermelho. Leve o presidente para longe daqui, para algum lugar seguro. Aquela panela vermelha era mágica e sabia aceitar as ordens, assim como se comunicar. Por isso, afirmou o que faria. Avisou que estava se locomovendo para um local designado. Mas aquela mulher não estava disposta a deixar o carro mágico sair dali. Mesmo ela tentando de alguma forma pará-lo, não foi possível. Ele sumiu como uma estrela cadente. Agora, o guerreiro tinha toda a convicção que poderia continuar a luta. Até zombou daquela mulher. Você perdeu seu alvo, não é? Ah, bem feito. Então, ela não estava assim tão satisfeita com ele. Achava que ele era um bastardo. Agora ela sabia, ela estava almejando isso o tempo todo. Por isso, não se concentrou direito na luta entre os dois e ficou apenas calculando o momento certo de tirar aquele homem. Mas agora ela poderia mostrar para ele finalmente a habilidade suprema que ela carregava consigo. Um poder tão admirado que era chamado de aniquilação dos céus e da terra. O poder tinha uma forma vívida de um tom de vermelho intenso. E com isso, o guerreiro começou a suar, pensar em algumas coisas. Droga, não consigo me mover por causa da maldição. Agora realmente não há como escapar disso. O que posso fazer? Foi então que ele teve uma ideia mais que brilhante. Era isso, já tinha bolado um plano rápido e perfeito. Iria usar o anel da grande fuga. O usuário podia sair do campo de batalha uma vez. Por isso, tirou esse item do inventário. Agradeceu àquela mulher por ser tão idiota enquanto ela apenas se jogava acima dele. E simplesmente não conseguiu chegar a tempo e destroçá-lo como ela havia pretendido. Ela falou alguns xingamentos assim que notou que ele não estava mais aonde deveria estar. E daquela vez, o guerreiro passou por pouca e deu sorte. Foi transportado para sua casa. Agora estava na banheira, onde a água era curadora, e mesmo assim seus ferimentos estavam tendo dificuldades para serem tratados. Ufa, escapei vivo por um triz. Se não fosse pelo anel da grande fuga que recebi do mestre da torre, eu não teria tido essa grande chance. Agora apenas deveria continuar naquela água cristalina, esperando seus benefícios e reações, enquanto o comandante poderia estar chegando a qualquer momento, já que aquele era o endereço para possíveis emergências. Enquanto isso, pensava que talvez fosse difícil para o comandante conseguir prender a Imperatriz. Enquanto pensava, ativou mais uma vez o seu painel de característica. Usou aquelas de cura e regeneração de músculos, entre outras que lidavam com a saúde. Ele deveria concentrar primeiro em se curar, para depois pensar no que faria. Foi quando o telefone vibrou, bem na hora que estava prestes a descansar. Era Sorin, seu mestre. Ele pedia a ela que, pelos céus, se acalmasse. Ela queria saber por que ele não tinha atendido as ligações dela por dias. Ele avisou. Calma, eu só estava descansando, recuperando de alguns ferimentos. No entanto, ele se assustou. Espera aí. Você acabou de dizer que faz alguns dias? Ela confirmou. Sim, eu estava tão preocupada com você. Você desapareceu depois de deixar uma mensagem estranha.
foi quando ele olhou no celular para ver qual era a tal mensagem tão estranha que ele havia mandado. Não era nada demais. A mensagem dizia: "Tudo está claro. Sorin, eu consegui sobreviver. Vou descansar um pouco." Mesmo com aquela mensagem, ela ainda estava preocupada. Mesmo assim, ela queria que ele descobrisse aonde ela estava naquele momento. Ele ficou curioso e perguntou onde ela estava. Ela contava que estava na Casa Azul, juntamente com Janete. Ela falava que o presidente queria vê-lo imediatamente. Ele, saindo da banheira, já tinha começado a entender o que estava acontecendo. Falou que chegaria em poucos minutos. E aquelas caras e caretas malucas do nosso guerreiro voltaram a transparecer no rosto maluco dele. Ele achava que era "agora sim." Começou até a cantar. Achava que era o grande momento de receber suas honoráveis recompensas. Foi como ele falou. Não gastou muito tempo, e ele já estava apertando a mão do presidente, recebendo agradecimentos. Ele realmente era incrível. Tinha salvado a vida daquela figura. O homem ficava preocupado. Perguntava ao guerreiro se ele estava se sentindo bem. Com um sorriso meio meigo, o guerreiro avisou que sim. Falou que estava se recuperando. Ele estava quase totalmente melhorado. É claro, ele pensava que se não fosse a fonte de mana e o elixir desempenharem um papel enorme, ele estaria em grandes apuros. Não demorou muito para aparecerem grandes figuras, aquelas que admiravam o trabalho do guerreiro Kim. O mestre da Torre Mágica avisou: "O guerreiro parece com ele. Ele te ajudou. Não se esqueça que foi graças à Torre Mágica do Sol." Agora era estranho. O guerreiro não sabia por que aquelas pessoas tão mal encaradas estavam agindo tão amigavelmente. Até o grande vovozinho do Tigre Negro estava abraçando o guerreiro e agindo de forma estranha. Foi quando algo foi entregue a ele. O presidente dizia que aquilo era para demonstrar a gratidão e devolver o favor. Abriu a maleta. Disse que aquilo era para demonstrar um pouco do que sentia. Aquele era o equipamento de ranking SR. A característica incorporada no equipamento era de compartilhar o mesmo nome, Estrela Maioral. Agora sim, ele poderia evoluir e muito com mais aquele presentinho. Era uma habilidade extremamente poderosa que mudava os atributos para se adequar à situação. A troca para as características de espadachim aumentava o dano de ataque e destreza. A troca para as características de guerreiro aumentavam a força e resistência. A troca para as características de atirador aumentavam a velocidade de ataque e velocidade de movimento. Era literalmente perfeito para ele. E ele estava fazendo novamente aquelas caretas características do guerreiro Kim. Como sempre, por fora, ele parecia um jovem amável. Dizia que usaria com responsabilidade. No entanto, agora que o guerreiro já havia recebido a recompensa, aqueles dois precisariam levá-lo, pois tinham muitas coisas para falar com ele. O guerreiro não entendia porque o mestre da torre e o mestre da espada do Tigre Negro o estavam levando quase que arrastado. O mestre espadachim dizia para seu suposto discípulo: "Guerreiro, se você quer se tornar no comandante de corpo, é bom ter essas experiências antes." E não tinha o que ele pudesse ter feito. Foi levado e agora estava numa sala como se estivesse participando de uma conferência. Era um local secreto. O presidente falava que atualmente estavam à procura do líder de toda aquela bagunça, Shin Yerin, também conhecida como a Imperatriz do Massacre. O guerreiro olhava aquele mapa. Para ele era familiar, porque era o mapa da missão do episódio 1. Se aquilo fosse dentro do jogo, ele teria que completar todas aquelas missões. Mas naquele mundo de fantasia, ele via que o comandante do corpo ocidental era um herói de guerra, assim como o comandante do corpo oriental. Ele já tinha visto alguns executivos de outras ordens e algumas pessoas da força de ataque da Associação de Super-Humanos. O governador desempenhava um papel fundamental. Sem dúvidas, era por isso que a Ordem do Velho Pai estava tentando eliminar o presidente. Ele se lembrou daquela mulher estranha dizer que tudo começaria naquele dia. Agora se perguntava, o que será que a Santa faria? Mesmo assim, achava que o episódio 1 iria terminar mais cedo do que o esperado. Dentro do carro voador, as discípulas do protagonista estavam admiradas observando as notícias sobre eles no celular. "Mestre, a internet inteira está falando de você. Alguém filmou um vídeo seu lutando na embaixada da Índia." Ele pensava algumas coisas. Parecia que o episódio 1 iria terminar sem problemas. Por isso, ele iria se concentrar em desenvolver o personagem por mais um tempo. E quando chegaram em um certo lugar, as discípulas observaram aquela jovem. Era o embaixador e a jovem Kaylee. Agora o guerreiro Kim estava aflito,
pois tinha se esquecido completamente de Kaylee em toda aquela bagunça. O pai dela chegava ao guerreiro e agradecia. Obrigado, proprietário da espada negra do tigre. Viemos expressar nossa gratidão. Ele gostava quando as pessoas expressavam a gratidão deles dando bastante recompensa. O que seria daquela vez? Estava ansioso para descobrir. Era uma oportunidade perfeita para conquistar um favor de Kaylee. Algo estranho aconteceu naquele momento. Ela caminhou na direção dele chamando-o de mestre. Perguntou se ele se importaria de treiná-la, pois ela queria ser uma discípula dele. Isso era muito bom. Ele achava que ela foi direto ao assunto principal. Ele disse: aluno é o que você fala? Você quer dizer com o que exatamente? Ela estava meio acanhada, mas iria tentar dizer o que queria. O que pretendia, na verdade. Após viver naquele incidente, ela chegou a uma conclusão que precisaria de força, algo mais, para conseguir defender a sua família. Assim como os discípulos daquele mestre, talvez Janet e Sorin, lutando tão perfeitamente. Ela sentiu vontade, achava que talvez tivesse algum talento e a força poderia brotar de algum lugar. É claro, se ele quisesse ser um mestre dela, ela queria muito que ele aceitasse. Curvou-se diante dele e disse que gostaria que ele levasse em consideração. O pai e a mãe ficaram absurdamente surpreendidos, não queriam que ela fizesse coisas perigosas. Eles perguntaram se você não vai se arrepender dessa decisão. Precisamos conversar antes e pensar nisso com calma. Ele responder mais tarde. É claro, os pais de Kaylee só queriam o melhor para ela, estavam de verdade preocupados. Mas aquela preocupação não poderia estragar os planos do guerreiro Kim. Porque a avó de Kaylee, que era a anterior proprietária do Kalahari, se transformou em uma espécie de estranha durante uma expedição em outro mundo na Fenda. A família do embaixador, ao atingir a idade adulta, manifestava o destino da deusa Kali. Se eles rejeitassem esse destino, a morte viria. Por causa disso, ela também não teve escolha. Isso era estranho. Era o momento em que estavam naquele local. Foi então o que ele falou com o embaixador. Queria deixar a pessoa responsável pela embaixada da Índia e falar diretamente com o pai de Kaylee. Aquela era uma oportunidade única na vida. A última das 3 melhores unidades de guerreiros caiu como um presente na mão dele. Ele falava com o pai dela que tinha consciência da dedicação da família em protegê-la. Não só ela, mas a sua humanidade e o destino transmitido através das gerações da família deles. Isso deixou o pai dela assustado. Aquela informação não era divulgada. Só os familiares tinham acesso a esse tipo de informação privilegiada. Por isso ele quis saber como ele ficou sabendo disso. O guerreiro continua. Entendo sua preocupação, mas Kaylee tem um talento para se proteger. A mãe da jovem se manifestou. Queria saber se isso significava que ele sabia de alguma maneira para ela escapar do sofrimento. Ele disse que sim, mas para isso Kaylee precisava se tornar em uma super-humana. Se você me deixar com esta tarefa, eu farei acontecer. Foi o que ele disse para a família de Kaylee. É claro, ele não poderia perder essa chance de ouro. O pai avisava. Essa criança nunca empunhou uma espada na vida e precisa se tornar uma super-humana? Talvez haja outro jeito. A mulher tentou apaziguar. Querido, você sabe que Kaylee não tem muito tempo. Vamos deixar ela ir com ele. O homem queria saber de Kaylee se ela tinha certeza mesmo do que queria. Ela respondeu que sim. Pai, prometo que não sairei bem, então por favor, confie em mim. O homem queria abrir os olhos dela. Falava que não seria um caminho fácil, mas mesmo assim, se ela estivesse preparada, queria que ela então fizesse o que tivesse que fazer. Os pais queriam que a jovem superasse o destino e sobrevivesse, e ela estava determinada a fazer isso. O nosso guerreiro avisou que ele havia tomado a melhor decisão para sua filha. Depois quis perguntar à jovem se ela realmente tinha certeza da decisão que tinha tomado. E lá estava mais uma careta do nosso incrível guerreiro. Ele avisava. Então, Kaylee, você passará por um treinamento infernal a partir desta noite. Claro, aquelas palavras meio que assustaram a jovem. Não esperava por algo tão severo. Mesmo assim, dizia que agradecia e esperava ansiosamente. Alguns dias depois, ela já estava adaptada ao treino severo que o guerreiro impõe às suas discípulas. Os atributos daquela jovem eram uma lei de extermínio e também era uma ótima dançarina. Ele notava que ela havia desbloqueado a característica furtividade já havia algum tempo, então agora ela precisaria desbloquear a característica dança. E observando a forma com que ela conduzia a espada, achava que já estava na hora dela desbloquear mais aquela característica. E assim, ela desbloqueou,
sangue da deusa, a característica furtivo e dançarina. Apesar dos treinos serem exaustivos e o guerreiro extrair até a última gota de suor, ela estava demonstrando ter um talento muito natural. Agora que construíram uma base para ela desafiar seu destino, tudo o que ela precisava fazer era subir de nível. Já estava quase bom. Ela já estava no nível 3. Disse a ela que poderia fazer uma pausa. Estava satisfeito com o rendimento. A resistência ainda é um pouco baixa, então sugiro que você se esforce mais para melhorar aquela área até a próxima aula. Ela precisava com urgência se tornar forte como Sorin e Janete, as pessoas que ela tanto admirava. Além do guerreiro, é claro. Baek Sorin já havia alcançado o nível 5 e Janete estava no nível 4. No entanto, ele achava que Kaylee estava se exercitando em excesso sem nem mesmo perceber, devido à crescente impaciência. Por isso, colocou a mão no ombro dela e falou: Kaylee, você também tem um talento divino, assim como os outros dois. Ele estava se referindo às outras duas unidades da equipe dele, Sorin e Janete. Falava que tudo o que ela precisava fazer era treinar constantemente no próprio ritmo, então não precisava ficar impaciente e treinar além do corpo aguentar. Foi gentil e disse que se ela sobrecarregasse de trabalho, poderia atrasar o próprio progresso e isso seria ruim. Ela parecia ter entendido e disse que iria manter isso sempre em mente. Estava satisfeita, pois tinha ganhado um elogio do mestre. Ele precisou se afastar. Avisou que estava recebendo uma ligação importante. Era um velho conhecido, Kim Chun-bok. Já fazia um tempão que os dois não se viam, então o guerreiro quis saber qual era o problema. Ele avisou que ele tinha um outro desafio no Coliseu e perguntou se ele lembrava do Rei Destruidor. Agora o guerreiro achava que aquele lutador queria um duelo para recuperar os punhos de aço. Contava ao guerreiro que, daquela vez, ele tinha oferecido apostar alguns diamantes e a estátua de Marte. Quando ele ouviu o preço que estava colocado para o duelo, o guerreiro Kim simplesmente arregalou os olhos. Era bom demais para ser verdade. A estátua de Marte era algo do interesse dele, aquela estátua divina que continha a técnica da espada de Marte selada em seu interior. Era muito bom para ser verdade. É claro que o guerreiro estava em uma maré alta de sorte. Foi então que ele viu. Aquela era a missão para obter a técnica da espada de Marte. O antigo amigo avisou que a batalha aconteceria em 2 semanas, no formato de uma partida de festa 4 contra 4. Perguntava se ele aceitava. É claro que ele aceitaria. Avisou que se viriam no dia do evento. Agora, ele tinha 2 semanas para formar uma equipe. Ele sabia que o Rei Destruidor estaria completamente preparado para aquilo. Ele precisaria de um grupo que garantisse a vitória. Estava pensando em alguns de seus discípulos. Conhecia bastante pessoas fortes que caminharam com ele pelo caminho. Ele ainda estava um pouco ansioso para travar uma batalha de verdade com eles, já que nunca havia lutado em uma batalha com vários oponentes. Achava que aquela era uma oportunidade boa, poderia usá-la para ver se seus companheiros eram bons.